Quando abri aquela Bíblia e o bilhete caiu no chão, senti como se o mundo inteiro tivesse parado de girar. Se ela descobrir a verdade, você sabe o que fazer. 10 palavras que transformaram a esposa devotada que eu era na mulher forte que me tornei. Que bom que você está aqui. Sou Rosa Azevedo, tenho 78 anos e hoje vou compartilhar com vocês uma história que guardei no meu coração por quase 50 anos. Mas antes de tudo, já deixa o seu like, se inscreva no canal e me conta nos comentários de onde você está vendo minha história. Quero saber até onde ela chegou. O ano era 1969 e eu tinha apenas 29 anos. O Brasil passava por tempos difíceis com a ditadura militar, mas na nossa pequena cidade do interior de Minas Gerais, a vida continuava no seu ritmo tranquilo, como se o resto do mundo não existisse. Eu era casada há 10 anos com Anselmo, um homem que todos respeitavam. Ele era caixa sênior do Banco Continental, sempre usava ternos impecáveis e era considerado um exemplo de honestidade e dedicação. Nossa casa ficava numa rua arborizada, uma construção simples, mas confortável, com um pequeno jardim na frente onde eu cultivava minhas dálias. Tínhamos 2 filhos maravilhosos. Miguel, de 8 anos, um menino esperto que adorava ler, e Teresa, de 6 anos, uma pequena artista que preenchia folha após folha com seus desenhos coloridos. Eu era o que chamavam de esposa perfeita naquela época. Acordava antes de todos para preparar o café da manhã. O cheiro de pão caseiro perfumava a casa enquanto eu arrumava as crianças para a escola. Anselmo tomava seu café enquanto lia o jornal que o entregador deixava em nossa porta todas as manhãs. Depois que todos saíam, eu limpava a casa, lavava roupas e, no meu tempo livre, costurava para uma clientela seleta da cidade. Foi minha mãe quem me ensinou a costurar. Ela dizia: uma mulher precisa de um ofício nas mãos para nunca passar necessidade. Mal sabia ela como esse conselho mudaria meu destino. Nossa vida parecia perfeita aos olhos dos outros. Anselmo era carinhoso quando havia visitas, trazia presentes em datas especiais e nunca faltou comida na mesa. Mas, por trás das portas fechadas, havia silêncios prolongados, ausências inexplicadas e aquela sensação de que algo importante sempre me escapava. Ele viajava frequentemente a trabalho, especialmente na primeira quinta-feira de cada mês. Negócios do banco, explicava vagamente. Eu acreditava, ou talvez quisesse acreditar. Afinal, questionar não era bem-vindo em nossa casa. Certa vez, quando pedi mais detalhes sobre uma dessas viagens, ele me olhou friamente e disse: você tem um teto sobre a cabeça e comida na mesa. Não precisa saber mais do que isso. Naquele domingo, 17 de agosto de 1969, minha vida mudou para sempre. Lembro-me perfeitamente porque era aniversário da minha mãe, que Deus a tenha. As crianças estavam na casa da sogra, Dona Amélia, para o almoço dominical. Anselmo havia saído mais cedo, dizendo que precisava resolver uma papelada urgente no banco antes de uma grande transferência que aconteceria na semana seguinte. Eu estava sozinha em casa, lutando contra uma terrível enxaqueca que havia começado durante a noite. A dor era tão intensa que criava pontos brilhantes na minha visão. Tentei me deitar, mas era impossível. Sabia que Anselmo guardava analgésicos fortes em seu escritório, medicamentos que ele trazia de Belo Horizonte e que funcionavam melhor que qualquer chá de ervas que minha mãe me havia ensinado a fazer. O escritório do Anselmo era território proibido para mim e as crianças. Um homem precisa de um espaço onde possa pensar sem interrupções, costumava dizer. A porta estava sempre fechada, mas não trancada quando ele não estava. Acho que nunca imaginou que eu ousaria entrar sem sua permissão. Naquele dia, porém, a dor falou mais alto que o respeito às regras não ditas do nosso casamento. Entrei no escritório procurando remédio. O ambiente era sombrio, com uma escrivaninha de madeira escura, uma poltrona de couro e prateleiras cheias de livros que eu duvidava que ele realmente lesse. Havia um cheiro característico no ar, uma mistura de tabaco, papel velho e aquela colônia importada que ele usava apenas em viagens de negócios. Sabia que os remédios ficavam na gaveta superior, junto com outros itens pessoais. Enquanto procurava entre canetas, clipes e papéis, senti uma forte tontura. Apoiei-me na estante para não cair e, nesse movimento, desequilibrei alguns livros.
A Bíblia encadernada em couro, uma relíquia de família que Anselmo exibia com orgulho, embora eu nunca tivesse visto aberta, caiu no chão com um baque surdo. A Bíblia se abriu na queda e de entre suas páginas amareladas escorregou um pequeno papel dobrado. Meu primeiro instinto foi colocar tudo de volta como estava. Anselmo ficaria furioso se soubesse que eu estava mexendo em suas coisas. Mas algo me fez pegar aquele papel. Com as mãos tremendo, desdobrei o bilhete. A letra era de Eduardo Braga, o gerente do banco e melhor amigo do Anselmo. Reconheci imediatamente. Ele mandava cartões de Natal todos os anos. A mensagem era curta e aterrorizante. Se ela descobrir a verdade, você sabe o que fazer. Senti o sangue gelar nas veias. A dor de cabeça pareceu ter desaparecido, substituída por uma estranha dormência. Minhas pernas fraquejaram e tive que me sentar na poltrona dele para não desmaiar. Quem era ela? Era eu? Que verdade era tão terrível que justificaria me colocar em perigo? 1000 pensamentos correram pela minha mente naqueles segundos que pareceram uma eternidade. Cuidadosamente, coloquei o bilhete exatamente onde estava, entre as páginas de Provérbios, e devolvi a Bíblia à prateleira. Encontrei os analgésicos, tomei um com água da cozinha e me deitei na sala, fingindo descansar. Mas minha mente estava empolvorosa. Quando Anselmo retornou com as crianças no final da tarde, eu já havia tomado minha decisão. Não o confrontaria diretamente. Se aquele bilhete significava o que eu temia, questionar Anselmo poderia ser arriscado. Em vez disso, fingiria que nada havia acontecido enquanto descobria a verdade por conta própria. Naquela noite, servi o jantar como sempre. Ouvi as histórias das crianças sobre o almoço na casa da vovó e ri das piadas sem graça que Anselmo contava. Por fora, eu era a mesma Rosa de sempre. Por dentro, algo havia se quebrado para sempre. Os dias seguintes foram um exercício de representação. Mantive a rotina intacta. Café preparado cedo, crianças prontas para a escola, casa limpa, jantar na mesa às 18 horas em ponto. Mas comecei a prestar atenção em cada detalhe, cada palavra dita ou não dita, cada gesto. Notei como Anselmo trancava a gaveta da escrivaninha quando saía, como escondia rapidamente papéis quando entrava no cômodo, como falava baixo ao telefone quando achava que eu estava ocupada com as crianças. Pequenos detalhes que antes passavam despercebidos agora gritavam para mim. Uma semana após o incidente da Bíblia, tive minha primeira descoberta concreta. Estava passando as camisas dele, preparando-as para a próxima viagem de negócios, quando encontrei um recibo amassado no bolso interno de um paletó. Era de uma joalheria em Belo Horizonte, a cidade vizinha. O valor era exorbitante, quase 3 vezes o que Anselmo me dava mensalmente para todas as despesas da casa. E o item comprado: um anel de noivado com diamante solitário. Senti como se tivesse levado um tapa. Anselmo nunca me havia dado joias caras. Minha aliança era uma peça simples de ouro e eu tinha algumas bijuterias de família. Para quem era aquele anel caro? No mesmo bolso, encontrei um pequeno cartão com um endereço anotado em Belo Horizonte. Memorizei essa informação e coloquei tudo de volta exatamente como estava. Meu coração doía, mas minha determinação só cresceu. Comecei a criar desculpas para ir a Belo Horizonte. Precisava de tecidos especiais para minha costura. Queria visitar uma prima doente. Tinha que comprar um presente para o aniversário da Teresa. A cada visita, tentava descobrir mais sobre o endereço misterioso. Foi na minha 3ª visita que consegui. Encontrei a casa, uma bela construção num bairro elegante, muito diferente da nossa casa simples. Discretamente, perguntei a uma senhora que regava o jardim da casa ao lado quem morava ali. Ah, é a casa da jovem professora, Mariane, respondeu a senhora alegremente. Uma moça tão bonita e educada. Ela está esperando um bebê, coitada. O noivo dela vem toda quinta-feira. Dizem que ele trabalha em outra cidade e só pode visitá-la nesse dia. Parece que vão se casar assim que ele resolver uns problemas com a ex-esposa. Cada palavra era como uma punhalada. Primeira quinta-feira do mês, exatamente o dia das viagens de negócios do Anselmo. A ex-esposa seria eu. Eu já estava sendo considerada parte do passado enquanto vivia sob o mesmo teto que ele.
Voltei para casa naquele dia com o coração pesado, mas com uma crescente certeza. Meu casamento era uma farsa e eu precisava descobrir mais sobre o que Anselmo estava planejando. Nos dias seguintes, continuei minha investigação silenciosa. Fiz amizade com Dona Iracema, a nova secretária do banco, uma viúva recém-chegada à cidade. Através de conversas aparentemente casuais durante nossos encontros no mercado ou na igreja, coletei informações sobre o trabalho do Anselmo. Estamos todos tão ocupados com essa grande transferência que vai acontecer no fim do mês? Comentou ela inocentemente após a missa de domingo. Seu marido e o senhor Eduardo ficaram até tarde revisando documentos. Nunca vi tanto dinheiro junto na minha vida. A grande transferência que Anselmo havia mencionado. E, curiosamente, ele já havia me avisado que faria uma viagem especial justamente nessa data. Uma viagem que poderia durar mais que o usual. As peças começaram a se encaixar, formando um quadro perturbador. Anselmo e Eduardo estavam planejando desviar o dinheiro da transferência. O bilhete, o anel, a casa em Belo Horizonte, a mulher grávida, tudo fazia parte de um plano. Roubar o dinheiro do banco e fugir para começar uma nova vida com Mariane e a criança que estava para nascer, abandonando a mim e as crianças sem um centavo. Ou pior ainda. Foi então que me lembrei de uma chave estranha que havia encontrado no seu estojo de barbear meses antes. Na época, quando perguntei o que ela abria, ele disse secamente que era de uma gaveta de arquivo antiga do banco e rapidamente a guardou. Agora, essa chave ganhava novo significado. Esperei até ele sair para o trabalho e as crianças para a escola e comecei a procurar. Não estava na gaveta trancada da escrivaninha, nem nos bolsos dos ternos, nem na caixa de documentos importantes. Finalmente, a encontrei escondida dentro de um livro-cofre falso na estante. Ironicamente, um livro sobre ética empresarial. A chave abria uma pequena caixa de metal escondida no fundo do guarda-roupa, atrás das malas de viagem. Lá dentro, encontrei mais evidências do plano. Passagens de avião para Buenos Aires nos nomes de Anselmo Azevedo e Mariane Costa, documentos de identidade falsos e um maço de cartas de amor assinadas pela Mariane, com referências ao Nosso Futuro Juntos e ao Bebê que logo completará nossa família. A última carta era a mais recente, datada de apenas 2 semanas antes. Meu amor, faltam apenas 2 semanas para estarmos juntos para sempre. Arrumei tudo como combinamos. O berço do bebê já está montado no quarto. Mal posso esperar para começarmos nossa vida real, longe dessa cidade sufocante e dessa mulher que nunca te mereceu. Tenha cuidado com os detalhes finais do plano. Como o Eduardo sempre diz, se ela descobrir antes da hora, você sabe como lidar com a situação, mas sei que tudo dará certo. Logo seremos a família que sempre sonhamos ser. Com todo o meu amor, Mariane. Lágrimas correram pelo meu rosto enquanto lia. 10 anos de casamento, 2 filhos, milhares de jantares servidos pontualmente, roupas lavadas e passadas, noites acordadas cuidando de crianças doentes. Tudo isso seria descartado como lixo. E pior, se eu descobrisse o plano, estaria em perigo. Naquele momento, sentada no chão do quarto com as evidências da traição e do crime nas mãos, tomei uma decisão que mudaria o rumo da minha vida para sempre. Não seria uma vítima, não seria silenciada. Usaria tudo o que descobri para garantir o futuro dos meus filhos e o meu próprio futuro. Cuidadosamente, coloquei tudo de volta como estava e tranquei a caixa, devolvendo-a ao esconderijo. A chave voltou para o livro-cofre falso da estante. Nada revelaria que eu havia descoberto a verdade. Agora, eu tinha apenas 2 semanas até o grande assalto. 2 semanas para elaborar meu próprio plano. E enquanto preparava o jantar naquela noite, sorrindo para Anselmo como se nada tivesse mudado, eu já sabia o que precisava fazer. Olhando para trás hoje, vejo como aquela enxaqueca foi, na verdade, uma bênção disfarçada. Se eu não tivesse entrado naquele escritório, se a Bíblia não tivesse caído daquela forma, se o bilhete não tivesse escorregado para o chão, minha história teria um final muito diferente. Após descobrir toda a verdade, passei a noite acordada.
As crianças dormiam tranquilas, sem imaginar que nosso mundo estava prestes a desabar. Anselmo roncava ao meu lado, o sono pesado de quem não carrega culpa alguma. E eu, deitada de olhos abertos, via a luz do luar entrar pela janela enquanto planejava cada passo dos dias seguintes. Eu tinha exatamente 2 semanas até a data da grande transferência bancária que eles pretendiam roubar. 2 semanas para agir antes que Anselmo executasse seu plano de fuga com Mariane. 2 semanas para salvar minha vida e a dos meus filhos. Logo cedo, na manhã seguinte, comecei a executar meu plano. Primeiro, eu precisava de dinheiro próprio. Não podia depender das economias domésticas que Anselmo controlava rigidamente. Felizmente, eu vinha guardando secretamente o dinheiro da minha costura. Não era muito, mas seria suficiente para os primeiros passos. As mulheres da nossa época não têm conta bancária, comentei com minha cliente mais rica, Dona Eulália, viúva de um fazendeiro, enquanto ajustava o vestido para o casamento da sobrinha dela. Anselmo diz que não precisamos disso, que ele cuida de tudo. Besteira, Rosa, exclamou ela. Toda mulher precisa do seu próprio dinheiro. Vou te levar ao gerente do banco em Belo Horizonte amanhã. Eduardo e seu marido nunca saberão. Foi assim que abri minha primeira conta bancária em outro banco, em outra cidade. Depositei todo o dinheiro que havia economizado nos últimos 5 anos. Parecia pouco para recomeçar uma vida, mas era um começo. O segundo passo era reunir evidências. Eu precisava de provas sólidas do esquema criminoso, não apenas as cartas de amor e as passagens. Se algo desse errado e Anselmo percebesse minhas intenções, eu seria a vítima perfeita, a esposa ciumento inventando histórias por vingança. Nas manhãs em que Anselmo saía mais cedo para o trabalho, eu ia de fininho para o escritório dele. Cuidadosa para deixar tudo exatamente como encontrava, fotografava documentos com uma pequena câmera Kodak que havia comprado em Belo Horizonte. Ela era bem simples e cabia na palma da mão. Também era fácil de esconder entre meus tecidos e linhas de costura. Cada novo documento revelava mais detalhes do esquema. Anselmo e Eduardo vinham desviando pequenas quantias há pelo menos 3 anos, usando contas fantasmas de clientes idosos ou falecidos. A grande transferência seria o golpe final, desviando um carregamento de 500 mil cruzeiros que chegaria para a expansão da fábrica têxtil da cidade. Mas fotografar não era suficiente. Eu precisava de cópias dos documentos originais. Foi então que me lembrei do seu Moacir, dono da única papelaria da cidade. Os 2 filhos dele estudavam com Miguel e a esposa era minha cliente. Inventei uma história sobre querer fazer um álbum surpresa para o aniversário do Anselmo com cópias de documentos importantes da nossa vida juntos. Dona Rosa, a senhora sabe que não posso deixar ninguém usar a máquina copiadora sem autorização, disse ele coçando a cabeça. Entendo perfeitamente, seu Moacir, respondi com meu melhor sorriso. É só que eu queria fazer uma surpresa. Tenho as certidões de nascimento das crianças, nossa certidão de casamento e queria copiar antes do Anselmo voltar do trabalho. Mencionei que faria um vestido novo para a esposa dele como agradecimento e o bom homem cedeu. Naquela época, máquinas copiadoras eram raras e preciosas, então fiz questão de ser extremamente discreta, copiando rapidamente enquanto ele organizava outros papéis. Naquela tarde, enquanto as crianças estavam na escola, copiei os documentos mais importantes que comprovavam o esquema. O terceiro passo do meu plano era o mais difícil, encontrar alguém confiável para me ajudar. Não podia ser qualquer pessoa da cidade. Os tentáculos de Eduardo e Anselmo alcançavam todos os cantos importantes. O delegado local jogava cartas com eles aos sábados. O juiz era padrinho do Miguel. O padre ouvia confissões do Eduardo semanalmente. Foi quando me lembrei do delegado Nascimento, um homem da capital especializado em crimes financeiros que havia sido acionado após uma denúncia anônima sobre irregularidades em bancos da região. Anselmo sempre reclamava dele, chamando-o de o incorruptível metido a santo. Era exatamente o tipo de pessoa que eu precisava. Descobri que ele estaria na região na semana seguinte para investigar a denúncia. Através da dona Iracema, a secretária do banco, soube que ele ficaria na pequena pensão da cidade por 3 dias.
Preparei cuidadosamente um envelope com cópias dos documentos mais importantes, fotografias e uma carta explicando toda a situação. Mas como entregar sem levantar suspeitas? A pensão ficava em frente à praça central, onde todos me veriam se eu entrasse lá. A solução veio através da Teresa. Minha filha havia feito amizade na escola com Marinette, filha da dona da pensão. Organizei um lanche para as meninas brincarem juntas, oferecendo-me para levar Teresa na pensão depois da escola. Que bolsa bonita, dona Zulmira, comentei com a proprietária. Ficaria perfeita com o vestido que estou fazendo para o aniversário do padre Anselmo. A senhora poderia me emprestar para eu tirar as medidas da alça? Prometo devolver ainda hoje. Ela me emprestou a bolsa e, quando a devolvi mais tarde, o envelope estava escondido no forro interno. Junto com ele, coloquei um bilhete pedindo para ela entregar ao delegado Nascimento quando ele chegasse, sem mencionar meu nome. No dia seguinte, recebi confirmação através de um breve recado da própria dona Zulmila. O senhor recebeu o material que a senhora deixou. O quarto passo era preparar nosso futuro. Se tudo desse certo, Anselmo iria para a cadeia. Mas o que seria de mim e das crianças? Uma mulher separada com 2 filhos pequenos, em 1969, enfrentaria portas fechadas em todos os lugares. Reconectei-me com minha amiga de infância, Luísa, que morava em Belo Horizonte e tinha um pequeno ateliê de costura. Não contei toda a verdade, apenas que meu casamento estava acabando e que eu precisaria de trabalho em breve. Venha pra cá, Rosa. Estou precisando mesmo de uma parceira com seu talento. Tem um quartinho nos fundos do ateliê onde você pode ficar até se estabelecer, disse ela sem fazer muitas perguntas. Amigas verdadeiras são assim, estendem a mão primeiro e fazem perguntas depois. Enquanto isso, continuei minha vida normal. Preparava as comidas favoritas do Anselmo, cuidava das crianças, fazia minhas costuras. À noite, quando todos dormiam, separava documentos, arrumava uma pequena mala com o essencial e calculava mentalmente quanto tempo levaria para chegar a Belo Horizonte se precisássemos fugir às pressas. A semana voou. Anselmo estava cada vez mais nervoso, encontrando-se frequentemente com Eduardo fora do horário de trabalho. Na véspera da grande transferência, notei ele observando as crianças durante o jantar com um olhar estranho, quase melancólico. Estaria sentindo remorso por abandoná-las? Na quarta-feira, um dia antes do dinheiro chegar ao banco, recebi um sinal discreto de que meu plano estava funcionando. Dona Iracema passou na minha casa com a desculpa de encomendar um vestido. O delegado Nascimento pediu documentos extras hoje de todas as transferências dos últimos 6 meses? Sussurrou enquanto eu tirava suas medidas. O senhor Eduardo e seu marido estão brancos como papel. Meu coração disparou. O delegado havia recebido meu envelope e estava investigando. Mas o perigo também aumentou. Se Anselmo suspeitasse, poderia agir antes do planejado. Naquela noite, durante o jantar, notei Anselmo me observando atentamente enquanto eu servia a sopa. Seu olhar alternava entre mim e as crianças, como se nos visse pela última vez. Rosa, disse ele de repente, acho que vamos ter que cancelar aquele passeio de domingo com as crianças. Tenho que resolver umas questões urgentes. Engoli em seco. O passeio estava marcado para o dia seguinte à transferência. Seria quando ele planejava desaparecer? Claro, querido, respondi naturalmente, servindo mais sopa. As crianças vão entender, não é, Miguel? Meu filho acenou, desapontado. Teresa brincava com a comida, alheia à atenção que pairava sobre a mesa. Depois de colocar as crianças na cama, encontrei Anselmo no escritório, debruçado sobre papéis. A porta estava entreaberta, incomum para ele. Seria uma armadilha? Anselmo, chamei suavemente. Preciso de dinheiro para comprar tecidos amanhã. Dona Eulália quer um vestido novo para o casamento do sobrinho. Ele ergueu os olhos e por um instante vi algo que nunca havia notado antes. Medo. Claro, disse, tirando algumas notas da carteira. Eram mais do que eu havia pedido, muito mais. Compre algo bonito para você também. Agradeci e me retirei, o coração batendo forte. Ele nunca havia sido generoso sem motivo. Era um presente de despedida ou culpa?
Voltei ao quarto e me sentei na penteadeira, escovando meu cabelo comprido e escuro, ainda sem um fio branco aos 29 anos. No espelho, vi uma mulher que não reconhecia mais. As mesmas feições, mas os olhos carregavam um novo conhecimento, uma determinação férrea. Naquela noite, enquanto Anselmo finalmente dormia, levantei-me silenciosamente e fui ao quarto das crianças. Ajeitei as cobertas do Miguel, afastei os cabelos do rosto da Teresa. Lágrimas silenciosas correram pelo meu rosto. Prometi a mim mesma que, independente do que acontecesse no dia seguinte, eles teriam uma vida de verdade, não baseada em mentiras. De volta à cama, não consegui dormir. O relógio marcava as horas lentamente, cada tic-tac me lembrando que o tempo estava se esgotando para Anselmo, para seu plano e para a vida que eu conhecia. Amanheci. O dia da grande transferência chegou com um céu azul sem nuvens. Vesti as crianças para a escola, preparei o café como sempre. Anselmo parecia distraído, checando constantemente o relógio. Vou trabalhar até tarde hoje, anunciou, evitando meu olhar. Não me esperem para o jantar. Algum problema no banco? Perguntei inocentemente, servindo mais café. Ele hesitou por um segundo. Não, só burocracia. Você sabe como é. Antes de sair, fez algo que raramente fazia. Beijou minha bochecha e abraçou as crianças longamente. Miguel notou a estranheza, mas não disse nada. Meu filho sempre foi sensível a mudanças de humor. Depois que Anselmo saiu, me preparei para qualquer cenário. Separei documentos importantes, certidões, carteiras de vacinação das crianças, algumas fotos de família. Escondi dinheiro em lugares diferentes da casa, caso precisasse sair às pressas. Arrumei 2 trouxinhas pequenas com roupas essenciais, escondidas debaixo da cama. O dia se arrastou. Levei as crianças à escola, fiz compras no mercado, costurei um vestido para a esposa do farmacêutico. Atividades normais de uma dona de casa comum, enquanto por dentro eu era um vulcão prestes a explodir. À tarde, Dona Iracema passou rapidamente na minha casa com o pretexto de experimentar o vestido que eu estava fazendo. Tem policiais da capital no banco, sussurrou enquanto eu ajustava a barra. Chegaram com o dinheiro da transferência. O delegado Nascimento está com eles. Seu Eduardo está trancado na sala com 3 homens de terno. Seu marido tentou sair, mas pediram para ele ficar. Agradeci a informação com um aceno, fingindo me concentrar no trabalho. Quando ela saiu, me sentei na cadeira da máquina de costura tremendo. Estava acontecendo, meu plano estava funcionando. Mas o que viria a seguir? Busquei as crianças na escola e as levei para a casa da minha cunhada Lucinda, irmã do Anselmo, com a desculpa de precisar terminar um vestido urgente sem interrupções. Se algo desse errado, pelo menos eles estariam seguros. Voltei para casa e esperei. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja e vermelho. As horas passaram e nenhuma notícia. O jantar que preparei esfriava no fogão. A casa, normalmente barulhenta com as brincadeiras das crianças, estava imersa num silêncio opressivo. Às 20 horas, ouvi sirenes. Meu coração quase parou. Corri para a janela e vi 3 carros da polícia passando rapidamente pela rua em direção ao centro da cidade, onde ficava o banco. Meia hora depois, batidas fortes na porta me sobressaltaram. Abri com as mãos tremendo, esperando encontrar policiais. Era Lucinda, minha cunhada, pálida e ofegante. Rosa, você soube? Anselmo e Eduardo foram presos. Estão dizendo que tentaram roubar o dinheiro da transferência da fábrica têxtil. Um escândalo. A cidade inteira está na praça. Fingi surpresa e choque, agarrando-me ao batente da porta como se precisasse de apoio. Não pode ser. Deve haver algum engano. Não há engano, respondeu ela, entrando e fechando a porta atrás de si. O delegado Nascimento recebeu uma denúncia anônima com evidências, documentos, fotos, tudo. Eles vinham desviando dinheiro há anos. E tem mais. Ela hesitou, olhando para mim com uma mistura de pena e constrangimento. Mas o que, Lucinda? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Encontraram passagens para a Argentina no nome do Anselmo e de uma mulher chamada Mariane. Dizem que ela está grávida em Belo Horizonte. Me deixei cair na cadeira, cobrindo o rosto com as mãos. Não precisava fingir choque ou dor. Eram reais, mesmo eu já sabendo de toda a história.
Uma coisa era descobrir a traição em segredo, outra era vê-la exposta para a cidade inteira. As crianças, murmurei, estão dormindo bem na sua casa? Sim, respondeu Lucinda, sentando ao meu lado e segurando minha mão. Podem ficar o tempo que for necessário. Agora precisamos pensar no que você vai fazer. O que eu ia fazer? A pergunta ecoou na minha mente enquanto Lucinda falava sobre advogados, interrogatórios policiais e o escândalo inevitável que se seguiria. Eu já sabia a resposta. Havia planejado cada detalhe nas últimas 2 semanas, mas naquele momento, com a realidade finalmente desabando sobre minha cabeça, senti uma estranha mistura de alívio e pavor. Meu marido era um criminoso, estava preso. Havia traído não apenas a mim, mas a confiança de toda uma comunidade. Tinha outra mulher, outro filho a caminho e, segundo a nota, me colocaria em perigo se fosse necessário. A vida que eu conhecia havia acabado, mas de alguma forma eu estava viva. Meus filhos estavam seguros e, pela primeira vez em 10 anos de casamento, o futuro, incerto e assustador como parecia, estava nas minhas mãos. Aquela noite marcou o fim da Rosa que eu havia sido até então. A esposa obediente, a dona de casa perfeita, a mulher invisível. No dia seguinte, quando o sol nascesse, eu começaria a forjar uma nova versão de mim mesma. E foi exatamente isso que fiz. A notícia da prisão de Anselmo e Eduardo se espalhou como fogo em palha seca. Nossa pequena cidade nunca havia vivenciado um escândalo dessa magnitude. O banco fechou por 3 dias para auditoria completa. Policiais da capital ocuparam a delegacia local. Durante a busca em nossa casa, a polícia apreendeu a Bíblia com o bilhete ameaçador. Seguindo orientação do delegado, os agentes folhearam sistematicamente todos os livros procurando documentos escondidos. E essa informação logo vazou para a imprensa. Jornalistas de Belo Horizonte e até de Brasília chegaram para cobrir o caso do assalto da Bíblia, como eles chamaram, por causa do bilhete encontrado entre as páginas sagradas. Eu me tornei, da noite para o dia, a esposa traída do criminoso. Olhares me seguiam pelas ruas, alguns de pena, outros de curiosidade maliciosa, como se procurassem sinais de cumplicidade ou ignorância extrema em mim. Como eu não percebi, como não suspeitei, o que fiz de errado para ele me trair? Na manhã seguinte à prisão, acordei na casa da Lucinda. As crianças ainda dormiam, exaustas pela mudança na rotina. Lembro de olhar pela janela e ver um grupo de vizinhas paradas na calçada, fofocando e apontando para casa. As notícias sobre Mariane, a gravidez e as passagens para a Argentina já haviam vazado, provavelmente através de algum funcionário indiscreto do banco ou da polícia. Você não precisa enfrentar isso agora, disse Lucinda trazendo-me uma xícara de café. Fique aqui com as crianças até as coisas se acalmarem. Mas eu sabia que me esconder só alimentaria mais fofocas. Tomei um banho, vesti um dos meus melhores vestidos azul marinho com pequenos detalhes brancos que eu mesma havia costurado e penteei meu cabelo cuidadosamente. Passei um pouco de batom, algo que raramente fazia num dia comum. Vou ao mercado, anunciei, pegando minha bolsa. As crianças precisam de leite fresco quando acordarem. Lucinda me olhou como se eu tivesse perdido a razão. No meio dessa confusão toda, posso mandar meu filho buscar para você. Preciso mostrar a cara, Lucinda. Se eu me esconder, vão dizer que tenho vergonha, que sabia de tudo, ou pior. Ela não entendeu imediatamente, mas anos depois, confessou-me que foi naquele momento que percebeu que eu era muito mais forte do que todos imaginavam. Caminhar até o mercado naquela manhã foi como atravessar um campo minado. A cada passo, senti os olhares, ouvi os sussurros que cessavam quando me aproximava. No açougue, o silêncio caiu quando entrei. Senhoras com quem eu trocava receitas há anos, de repente não sabiam o que dizer. Foi Dona Zulmira, a dona da pensão, quem quebrou o gelo. Dona Rosa, que bom vê-la. Eu estava justamente comentando como a senhora está sendo corajosa em meio a tudo isso. Precisa de alguma ajuda com as crianças? Agradeci com um sorriso educado. Comprei o que precisava e saí de cabeça erguida.
Por dentro estava tremendo como uma folha ao vento, mas nunca deixaria eles verem isso. Aquela pequena vitória enfrentando o mercado me deu força para o que viria a seguir. Na delegacia, fui informada de que precisava ir à capital para prestar depoimento. As autoridades queriam confirmar que eu não estava envolvida no esquema. As crianças ficarão bem com Lucinda, assegurou-me o delegado Valente, um homem de meia idade com olhos cansados. A senhora volta no mesmo dia. 3 dias após a prisão, embarquei no ônibus das 5 horas da manhã para Belo Horizonte. Usei um conjunto sóbrio cinza que havia passado a noite anterior ajustando para que ficasse impecável. Carregava na bolsa as fotos das crianças, um lenço bordado que minha mãe me havia dado e o pouco dinheiro que conseguira reunir. Não sabia o que esperar. Na delegacia central, fui conduzida a uma sala onde 3 homens me aguardavam. O delegado Nascimento, que eu conhecia apenas de vista, um promotor e um escrivão. Ofereceram-me café, que aceitei mais para ter algo que ocupasse minhas mãos trêmulas do que por sede. Dona Rosa, começou o delegado Nascimento, queremos deixar claro que a senhora não é acusada de nada. Estamos apenas tentando entender todo o esquema. Seu marido e senhor Eduardo mantiveram um sistema sofisticado de desvio de dinheiro por pelo menos 3 anos. Assenti, sentindo um nó na garganta. A senhora tinha conhecimento dessas atividades? Perguntou o promotor, observando-me por cima dos óculos. Não, senhor, respondi firmemente. Descobri tudo há 2 semanas, por acaso. Contei sobre o bilhete na Bíblia, as investigações que fiz, as descobertas sobre Mariane. Omiti apenas que havia sido eu quem anonimamente enviou as evidências ao delegado Nascimento. Algo me dizia para manter esse detalhe em segredo. O depoimento durou quase 4 horas. Responderam minhas perguntas sobre o processo legal, explicaram que provavelmente perderíamos a casa, que era financiada pelo banco, e que Anselmo enfrentaria vários anos de prisão. E ela? Perguntei, sem conseguir pronunciar o nome de Mariane. O delegado trocou olhares com o promotor antes de responder. Senhorita Costa nega envolvimento no esquema criminoso. Alega que acreditava que o relacionamento com seu Anselmo era legítimo, que ele estava se divorciando. Ela está com 7 meses de gravidez e não será indiciada a menos que surjam evidências de sua participação. Senti um aperto no peito, não de ciúme, mas de uma estranha solidariedade. Talvez ela também tivesse sido enganada à sua maneira. Antes de partir, o delegado Nascimento me chamou em particular. Dona Rosa, recebemos uma denúncia anônima há 2 semanas. Documentos, fotos, evidências concretas do esquema. Foi a senhora, não foi? Sustentei seu olhar sem confirmar nem negar. Quem quer que tenha sido, continuou ele, salvou não apenas o dinheiro da transferência, mas também impediu que pessoas inocentes fossem prejudicadas, incluindo talvez a própria senhora. Ele me entregou um cartão com seu contato. Se precisar de alguma coisa, não hesite em me procurar. A senhora demonstrou uma coragem extraordinária. Voltei para casa naquela noite com a certeza de que uma fase da minha vida havia definitivamente terminado. No ônibus, observando a paisagem escurecer gradualmente, fiz uma promessa a mim mesma. As crianças nunca sofreriam pelas escolhas do pai. Eu lhes daria uma vida digna, cheia de amor e honestidade. Os dias seguintes foram um turbilhão. Recebi uma notificação oficial para desocupar a casa em 30 dias. O banco a retomaria como parte da compensação pelos prejuízos. Tive que explicar às crianças da forma mais delicada possível que o pai havia feito algo errado e ficaria ausente por muito tempo. Ele não nos ama mais? Perguntou Teresa com seus olhos grandes cheios de lágrimas. O que aconteceu não tem nada a ver com o amor por vocês, respondi, abraçando-a. Às vezes os adultos cometem erros graves e precisam enfrentar as consequências, mas a mamãe está aqui e sempre estará. Miguel, mais velho e sensível, perguntou se poderia visitar o pai. Prometi que, quando fosse possível e seguro, eu o levaria. Essa promessa me custou mais do que ele jamais saberá. Enquanto isso, a pequena cidade fervilhava com o escândalo. Alguns amigos se afastaram, temendo associação com a família do ladrão. Outros se aproximaram, oferecendo ajuda prática.
Roupas para as crianças, convites para almoçar, pequenos trabalhos de costura. Descobri quem eram meus verdadeiros amigos naqueles dias sombrios. Luísa, minha amiga de Belo Horizonte, confirmou que poderíamos ficar no quartinho atrás do ateliê. Comecei a planejar nossa mudança, vendendo os poucos móveis que me pertenciam, empacotando memórias, decidindo o que levar para nossa nova vida. Uma semana após a prisão, recebi uma carta inesperada. Era de Mariane. Com letra delicada em papel perfumado, ela pedia perdão pelo sofrimento causado, jurando que não sabia do plano criminoso, nem que eu e as crianças seríamos abandonadas sem recursos. Ele me disse que seu casamento havia terminado há anos, que vocês só permaneciam juntos por aparências, escreveu. Acreditei porque queria acreditar. Agora carrego uma criança que nascerá com o pai na prisão e um futuro incerto pela frente. Não peço sua amizade, apenas que saiba que eu também fui enganada. Dobrei a carta cuidadosamente e aguardei. Não respondi. Não havia nada a dizer. Mas aquelas palavras plantaram uma semente que só floresceria anos depois. No dia da mudança, vesti as crianças com suas melhores roupas, coloquei nossas poucas bagagens no táxi e dei uma última olhada na casa onde vivi por 10 anos. Não senti tristeza, apenas um vago alívio. Aquelas paredes guardavam mais mentiras que verdades. Na rodoviária, encontramos rostos conhecidos que vieram se despedir. Lucinda abraçou longamente os sobrinhos, prometendo visitá-los nas férias. Dona Eulália me entregou um envelope discretamente. Um pequeno empréstimo, sussurrou, para começar seu negócio. Sei que me pagará quando puder. A viagem para Belo Horizonte durou 4 horas, mas parecia que estávamos atravessando para outro planeta. Miguel olhava fascinado pela janela, os prédios ficando mais altos conforme nos aproximávamos. Teresa dormia no meu colo, exausta pela aventura. Quanto a mim, observava meu reflexo no vidro da janela. Uma mulher de 29 anos, oficialmente separada, sem casa própria, com 2 filhos para criar e um futuro incerto pela frente. Estranhamente, não sentia medo. Pela primeira vez em muitos anos, respirava livremente. Luísa estava nos esperando na rodoviária. Seu sorriso amplo e sincero foi como um raio de sol em meio à neblina. Abraçou-me longamente e depois se abaixou para cumprimentar as crianças. Bem-vindos à sua nova vida, disse simplesmente. O quartinho atrás do ateliê era menor do que eu imaginava. Uma cama de casal onde nós 3 dormiríamos, uma mesinha pequena com 2 cadeiras, um guarda-roupa pequeno. O banheiro era compartilhado com o ateliê, mas era limpo e tinha janelas que deixavam entrar luz natural. Luísa havia colocado flores frescas num vaso colorido. É temporário, assegurou, ajudando-nos a organizar nossas coisas. Logo você terá seu próprio espaço. Naquela primeira noite, depois que as crianças finalmente adormeceram, exaustas da viagem e das novidades, sentei-me na pequena varanda dos fundos. O céu de Belo Horizonte era diferente. Menos estrelas visíveis, mais luzes artificiais, o barulho constante de carros ao longe. Tudo era estranho e ainda assim senti uma paz inexplicável. Ali, sob o céu desconhecido, jurei que transformaria a nossa tragédia em triunfo. Não seria apenas a ex-mulher do ladrão, a coitada abandonada com 2 filhos. Seria Rosa, costureira, mãe, mulher independente. Alguém que encontrou uma nota ameaçadora e, em vez de se tornar vítima, a usou como catalisador para sua libertação. Os primeiros meses foram extremamente duros. Trabalhava no ateliê da Luísa durante o dia, fazendo ajustes e costuras simples. À noite, quando as crianças dormiam, criava meus próprios modelos, sonhando com o dia em que teria minha própria clientela. Miguel e Teresa foram matriculados na escola pública local. Mudança e tanto para crianças que vinham de uma escolinha do interior. O dinheiro era contado centavo por centavo. Muitas noites, depois das crianças dormirem, chorava silenciosamente, exausta do trabalho, preocupada com o futuro, machucada pelas lembranças. Mas quando o sol nascia, lavava o rosto, passava um pouco de batom e enfrentava mais um dia. Anselmo foi condenado a 8 anos de prisão.
Eduardo recebeu uma pena inicialmente maior por ser o mentor do esquema, mas conseguiu uma significativa redução através de um recurso e colaboração com as autoridades, revelando outros esquemas menores. Com isso, foi solto após cerca de 3 anos de prisão. Quando a sentença saiu nos jornais, mostrei às crianças, não para alimentar raiva ou mágoa, mas para que entendessem que ações têm consequências, que escolhas definem destinos. Podemos visitá-lo? Perguntou Miguel novamente. Sempre que quiserem, respondi. Ele cometeu erros graves, mas continua sendo o pai de vocês. A primeira visita ao presídio foi um calvário. Ver Anselmo de uniforme, magro e abatido, fez Teresa chorar durante todo o encontro. Miguel permaneceu calado, observando o pai como se tentasse conciliar essa imagem com suas lembranças. Vocês estão bem? Perguntou Anselmo, evitando meu olhar. Estamos recomeçando, respondi simplesmente. As crianças sentem sua falta. Ele tentou explicar, dizer que nunca pretendeu nos machucar, que o plano saiu de controle. Não respondi. Algumas mentiras não merecem nem o esforço de serem negadas. Gradualmente, nossa vida ganhou forma em Belo Horizonte. Luísa me ensinou novas técnicas de costura, apresentou-me a potenciais clientes, compartilhou seu conhecimento sobre o negócio da moda. Após 6 meses, eu tinha minhas próprias clientes, mulheres que apreciavam meu trabalho meticuloso e designs elegantes mais práticos. Com o dinheiro que economizei e o empréstimo da dona Eulália, conseguimos alugar um pequeno apartamento perto da escola das crianças. 2 quartos, uma salinha minúscula, uma cozinha onde mal cabíamos 3 para jantar, mas era nosso. Compramos móveis usados, costurei cortinas coloridas e Miguel pintou as paredes do quarto que dividia com Teresa. Transformamos aquele espaço alugado num lar. À noite, quando finalmente tinha um momento só para mim, pensava na mulher que eu era e na mulher que estava me tornando. A descoberta daquela nota sinistra na Bíblia mudou tudo, não apenas meu destino, mas quem eu era por dentro. A esposa submissa e insegura havia ficado para trás, junto com a casa em Minas e as mentiras que a sustentavam. Às vezes me perguntava sobre Mariane e a criança. Teriam ficado na cidade enfrentando o estigma? Teriam voltado para a família dela? Aquele bebê, meio-irmão dos meus filhos, algum dia saberia sobre Miguel e Teresa? A vida seguiu seu curso com pequenas vitórias diárias. Teresa aprendeu a ler e devorava todos os livros que conseguíamos emprestar da biblioteca. Miguel se destacava em matemática, sonhando em ser engenheiro. Eu expandia a minha clientela, minha reputação como costureira crescia e alguns vestidos de festa que criei foram elogiados em colunas sociais de jornais pequenos. Era 1971. Eu tinha 31 anos e, pela primeira vez desde que me lembrava, sentia-me no controle do meu próprio destino. Não era rica, não era fácil, mas era autêntico, era meu. E foi então que o destino decidiu trazer mais uma reviravolta para a nossa história. Era uma quarta-feira de outubro de 1971, quando o passado bateu à minha porta, literalmente. Eu havia acabado de completar 31 anos e finalmente começava a colher os frutos do meu trabalho árduo. Meu pequeno ateliê instalado na sala do nosso apartamento ganhava reconhecimento entre as senhoras da classe média de Belo Horizonte. Não era luxuoso como os grandes salões de moda, mas eu tinha clientes fiéis que apreciavam meu trabalho meticuloso e preços justos. Naquela tarde chuvosa, eu estava finalizando um vestido de formatura para a filha de uma cliente importante quando alguém bateu à porta. Miguel, então com 10 anos, correu para atender antes que eu pudesse limpar as mãos cheias de alfinetes. "Mãe", ele me chamou com uma voz hesitante que imediatamente me alertou. "Tem uma moça aqui com um bebê." Coloquei os alfinetes no almofadeiro, ajeitei rapidamente o cabelo e fui até a porta. Lá, encharcada pela chuva e visivelmente nervosa, estava Mariane. Em seus braços, uma criança de quase 2 anos dormia tranquila, alheia ao drama silencioso que se desenrolava. O tempo pareceu ter congelado. Estudei seu rosto, mais magro do que nas fotos que eu havia visto. Olheiras profundas, cabelo sem o brilho que tanto encantara Anselmo. Seus olhos, porém, mantinham a mesma determinação que eu reconhecia na carta dela.
Desculpe aparecer assim, disse finalmente, sua voz quase um sussurro. Eu não sabia para onde ir. Por um instante, todos os sentimentos que eu havia reprimido ameaçaram transbordar. Raiva, mágoa, indignação. Como ela ousava aparecer na minha porta, trazendo fruto da traição que destruiu minha família. Mas então olhei para a criança adormecida, com bochechas gordinhas e cílios longos como os do Miguel quando era pequeno. Uma criança inocente que não pediu para nascer nessa confusão. Entre, disse simplesmente, abrindo mais a porta. Você está encharcada. Miguel observava a cena de boca aberta, tentando entender quem eram aquelas visitas. Teresa, que brincava no quarto, apareceu curiosa ao ouvir vozes desconhecidas. Crianças, esta é uma conhecida que precisa de ajuda, expliquei, evitando rótulos ou explicações complexas naquele momento. Miguel, pegue uma toalha limpa do armário. Teresa, ponha água para esquentar. Vamos fazer um chá. Enquanto as crianças cumpriam suas tarefas, indiquei o sofá para Mariane. Ela se sentou na beirada, como se temesse ocupar muito espaço, ainda segurando a criança firmemente contra o peito. É menino? Perguntei, tentando quebrar o gelo enquanto Miguel voltava com a toalha. Sim, respondeu ela, secando gentilmente o rosto do filho. Cauã tem quase 2 anos. Ofereci chá e biscoitos, que ela aceitou com as mãos tremendo. As crianças, percebendo a tensão no ar, inventaram uma desculpa para ir brincar no quarto. Quando finalmente ficamos sozinhas, Mariane começou a falar, as palavras saindo como uma represa que se rompe após conter água por muito tempo. Perdi tudo, Dona Rosa. A casa em Belo Horizonte estava alugada no nome do Anselmo. Fui despejada logo após o escândalo. Voltei para a casa dos meus pais em Montes Claros, mas quando Cauã nasceu, meu pai não suportou a vergonha de ter um neto bastardo, como ele disse. Nos expulsou. Ela fez uma pausa, tomando um gole do chá para ganhar coragem. Tentei emprego em várias escolas, mas as portas se fechavam quando descobriam minha história. Anselmo disse que viria nos buscar quando saísse da prisão. Prometeu que ficaríamos juntos, que compensaria tudo. Acreditei nele, como sempre. Mas na semana passada recebi isto. Da bolsa molhada tirou um envelope amassado. Dentro, uma carta curta e fria, escrita na letra que eu conhecia tão bem. Mariane, as circunstâncias mudaram. Quando eu sair daqui, vou precisar começar do zero. Não poderei sustentar você e o menino como prometi. É melhor seguirmos caminhos separados. Se cuide. Anselmo. Devolvi a carta sem comentários. Não me surpreendia. Era o mesmo padrão, usar as pessoas e descartá-las quando não serviam mais aos seus propósitos. Não tenho para onde ir, continuou ela, lágrimas finalmente escapando. Estou dormindo em pensões baratas. O dinheiro está acabando. Soube que a senhora abriu um ateliê, que está reconstruindo sua vida. Não vim pedindo caridade, vim pedindo trabalho. Posso limpar, atender clientes, qualquer coisa. Só preciso de um começo para cuidar do meu filho. Olhei para aquela mulher tão jovem, tão desesperada, e para a criança adormecida em seus braços. Ele tinha o mesmo queixo do Miguel, o mesmo formato de sobrancelha. Era meio-irmão dos meus filhos, quisesse eu ou não. Que direito eu tinha de julgar Mariane? Ela também havia sido enganada. Ela também havia sido descartada quando deixou de ser conveniente. A diferença entre nós era que eu descobri a verdade a tempo de me preparar, de construir um plano de fuga. Ela foi pega desprevenida, com um bebê nos braços e promessas vazias nos ouvidos. Você tem experiência com costura? Perguntei finalmente. Ela balançou a cabeça. Não, mas aprendo rápido. Era professora primária, sei lidar com detalhes, sou organizada. Respirei fundo, sabendo que a decisão que tomaria naquele momento mudaria o rumo de várias vidas, não apenas a minha. Tem um quartinho nos fundos, disse, apontando para uma pequena extensão do apartamento que usávamos como depósito. Não é muito, mas há espaço para um colchão e um berço. Quanto ao trabalho, preciso de alguém para atender clientes e cuidar da contabilidade enquanto eu costuro. O salário não será muito no começo, mas inclui o quarto e as refeições. Seus olhos se arregalaram, alternando entre descrença e alívio. A senhora me aceitaria depois de tudo? Não estou fazendo isso por você, respondi honestamente.
Estou fazendo pelo seu filho, que é irmão dos meus filhos, e talvez um pouco por mim também. Carreguei raiva e mágoa por tempo demais. Está na hora de deixar isso para trás. Naquela noite, depois que Mariane e Cauã se instalaram no quartinho improvisado, sentei com Miguel e Teresa para explicar a situação da forma mais delicada possível. A criança que veio hoje é irmão de vocês, disse simplesmente. Filho do pai de vocês com outra pessoa. Ele e a mãe dele precisam de ajuda, e nós vamos ajudar por um tempo. Miguel, sempre sensível e intuitivo, franziu a testa. É a mulher por quem papai nos deixou? Fiquei impressionada com sua percepção. Sim, mas ela também foi enganada como nós, e Cauã não tem culpa de nada. Teresa, com a simplicidade dos seus 8 anos, deu de ombros. Posso brincar com ele quando ele acordar? Claro, querida, ele é seu irmão. A adaptação não foi fácil. Nos primeiros dias, Mariane mal conseguia me olhar nos olhos, envergonhada e grata ao mesmo tempo. As crianças oscilavam entre curiosidade e confusão. Os vizinhos fofocavam quando nos viam juntas no mercado ou levando as crianças para a escola. A esposa traída e a amante sobre o mesmo teto era material para escândalo em qualquer época, especialmente nos conservadores anos 1970. Mas, gradualmente, uma rotina se estabeleceu. Mariane tinha um talento natural para a organização. Em poucos dias, reorganizou o ateliê, criou um sistema de agendamento para clientes e assumiu toda a parte administrativa que eu tanto negligenciava. Com ela, cuidando desses aspectos, eu podia me concentrar exclusivamente nas criações, aumentando nossa produtividade. As crianças se adaptaram mais rapidamente do que eu imaginava. Teresa adotou o papel de irmã mais velha com entusiasmo, encantada com Cauã, que já caminhava com firmeza e balbuciava algumas palavras. Miguel, embora mais reservado, frequentemente ajudava Mariane com pequenas tarefas, especialmente quando percebia que ela estava sobrecarregada. À noite, depois das crianças dormirem, às vezes conversávamos na pequena cozinha. 2 mulheres unidas pelo mesmo homem que as traiu, tentando entender como seguir adiante. Como descobriu? Perguntou ela numa noite enquanto consertava uma roupinha do Cauã. Sobre nós? Sobre o plano? Contei sobre a nota na Bíblia, as investigações, as evidências que reuni. Ela escutou em silêncio, as mãos paralisadas sobre o tecido. Você mandou as evidências para o delegado? Concluiu ela, não como acusação, mas como reconhecimento. Por isso ele foi preso antes de fugir. Fiz o que precisava para proteger meus filhos e a mim mesma. Ela assentiu lentamente. Eu teria feito a mesma coisa se soubesse. Numa outra noite, quando Cauã teve febre e revezamos cuidando dele, ela me confessou como conheceu Anselmo. Era meu primeiro ano como professora. Ele veio à escola para uma palestra sobre educação financeira para crianças. Era tão charmoso, tão atencioso. Disse que estava separado, que só mantinha as aparências na cidade pequena por causa da posição no banco. Acreditei em cada palavra. Não era difícil entender como ela havia sido enganada. Eu mesma, que vivi 10 anos com ele, nunca suspeitei de sua duplicidade até encontrar aquela nota. Os meses passaram e algo inesperado aconteceu. Começamos a funcionar como uma família não convencional. Dividíamos responsabilidades, refeições, pequenas alegrias e preocupações cotidianas. Mariane se revelou uma excelente contadora de histórias, encantando as 3 crianças antes de dormir. Eu lhe ensinava os segredos da costura, surpresa com sua habilidade para aprender técnicas complexas. O ateliê prosperou. Com Mariane organizando a parte administrativa, eu pude aceitar mais encomendas, incluindo vestidos de noiva que pagavam melhor. No final de 1972, nos mudamos para um espaço maior, um apartamento com 3 quartos no mesmo bairro, com uma sala espaçosa que transformamos num ateliê mais profissional. Foi nessa época que recebi uma visita inesperada. Eu estava sozinha no ateliê finalizando um vestido de formatura quando a campainha tocou. Dona Rosa, disse o porteiro, tem um senhor chamado Eduardo querendo falar com a senhora. Eduardo? O nome me causou um arrepio. O ex-gerente do banco, parceiro do Anselmo no esquema fraudulento, o autor da nota que mudara minha vida.
Mande subir, decidi após um momento de hesitação. O homem que entrou no meu ateliê estava irreconhecível. O Eduardo que eu conhecia era elegante, sempre de terno bem cortado e cabelo impecável. Este homem estava magro, pálido, com cabelos prematuramente grisalhos e olheiras profundas. Obrigado por me receber, disse ele, recusando o café que ofereci. Saí há 3 dias, pena reduzida por bom comportamento e colaboração com as autoridades. Permaneci em silêncio, esperando que explicasse o motivo da visita. Vim pedir perdão, continuou, olhando para as próprias mãos. Sei que não mereço, que a senhora provavelmente me odeia. O bilhete foi ideia do Anselmo. Ele temia que a senhora descobrisse sobre Mariane, sobre o dinheiro. Disse que era só uma precaução, que nunca seria usada. Acreditei, ou quis acreditar. Por que está me contando isso agora? Perguntei, mantendo distância. Porque passei 3 anos na prisão pensando no homem que me tornei, no que quase fizemos com a senhora e as crianças. Anselmo não sente remorso. Sabe, ele culpa todo mundo menos a si mesmo. Mas eu não consigo viver com esse peso. Estudei seu rosto em busca de sinais de manipulação, mas vi apenas exaustão e vergonha genuína. O que pretende fazer agora? Voltar para minha cidade natal no sul. Meu irmão tem um pequeno negócio lá. Prometeu me dar uma chance. Sei que nunca poderei compensar totalmente o mal que causei, mas quero tentar viver honestamente daqui para frente. Quando se levantou para sair, disse algo que me surpreendeu. Sua denúncia salvou muitas vidas, sabia? Não apenas a sua. Se tivéssemos conseguido fugir com aquele dinheiro, muitas famílias teriam perdido suas economias. Empregos teriam sido destruídos quando a fábrica não pudesse se expandir. Sua coragem fez mais diferença do que imagina. Depois que ele saiu, fiquei na janela por muito tempo, observando a rua movimentada lá embaixo. A visita de Eduardo trouxe à tona memórias que eu tentava manter enterradas, mas também trouxe uma estranha sensação de encerramento. O homem que havia escrito aquelas palavras ameaçadoras estava arrependido, buscando redenção. Isso não apagava o passado, mas de alguma forma tornava o presente mais leve. 1973 trouxe novos desafios e oportunidades. Miguel, agora com 12 anos, se destacava cada vez mais na escola, especialmente em ciências e matemática. Teresa, aos 10, revelava talento para desenho. Suas ilustrações começavam a inspirar alguns dos meus modelos. Cauã, com quase 4 anos, era uma criança feliz e curiosa que me chamava de tia Rosa e a Mariane simplesmente de mamãe, sem ainda entender a complexidade da nossa situação. Foi neste ano que tomamos uma decisão que mudaria definitivamente o rumo das nossas vidas. Uma cliente influente, dona de uma loja de tecidos finos, me ofereceu uma sociedade num novo empreendimento, uma boutique no centro da cidade focada em roupas sob medida para ocasiões especiais. Você tem o talento, eu tenho o capital e os contatos, explicou. Podemos transformar seu ateliê doméstico num negócio real, com vitrine e tudo mais. A oportunidade era tentadora, mas assustadora. Significaria um investimento maior, mais responsabilidades, mais visibilidade. Preciso conversar com minha sócia, respondi, usando o termo que havíamos adotado para descrever Mariane aos estranhos, evitando explicações complicadas. Naquela noite, depois das crianças dormirem, coloquei a proposta na mesa da nossa pequena cozinha. É arriscado, ponderou Mariane, sempre cautelosa com finanças desde nossa experiência com homens que manipulavam dinheiro. Mas também é a chance que estávamos esperando. Se der certo, podemos dar uma educação melhor às crianças, talvez até comprar uma casa algum dia. Discutimos até tarde, pesando prós e contras, fazendo cálculos em pedaços de papel, sonhando um pouco também. No final, decidimos aceitar. O ateliê doméstico nos sustentara nos tempos difíceis, mas era hora de crescer. Confecções Rosa, sugeri como nome. Que tal algo mais moderno? Rebateu Mariane. Ateliê novo ou algo assim. Rimos juntas, percebendo como havíamos nos tornado a verdadeira equipe. 2 mulheres quebradas pela mesma tempestade, que aprenderam a reconstruir juntas o que perderam separadamente.
Em 3 meses frenéticos, transformamos o espaço vazio numa boutique elegante. Mariane revelou talento para decoração, criando um ambiente sofisticado com recursos limitados. Contratamos 2 costureiras para ajudar com as encomendas básicas, enquanto eu me dedicava às peças exclusivas, que seriam nossa marca registrada. A inauguração foi um pequeno evento local, com champanhe barato em taças emprestadas e aperitivos preparados na nossa própria cozinha. Miguel, sério em suas melhores roupas, recebia os convidados na porta. Teresa distribuía pequenos sachês perfumados que havíamos feito como lembrança. Cauã, ainda pequeno demais para entender a importância do momento, encantava as clientes com seu sorriso fácil. Olhando ao redor do belo espaço que criamos, as crianças saudáveis e felizes, Mariane organizando tudo eficientemente, senti uma onda de gratidão tão intensa que precisei me apoiar no balcão. 4 anos antes, eu havia encontrado um bilhete ameaçador escondido na Bíblia do meu marido. Naquele momento, pensei que minha vida havia acabado. Não poderia estar mais enganada. Estava apenas começando. O bilhete que deveria ter selado minha sentença de morte se tornou, ironicamente, meu salvo-conduto para a liberdade. A mulher que deveria ter sido minha rival se tornou minha mais próxima aliada. A tragédia que deveria ter me destruído acabou me reconstruindo mais forte, mais sábia e, surpreendentemente, mais feliz. Nossa boutique Ateliê Rosa, sim, acabei cedendo parcialmente à sugestão moderna da Mariane, floresceu além das nossas expectativas mais otimistas. Depois de 2 anos em Belo Horizonte, nos mudamos para São Paulo para aproveitar uma sociedade no ateliê que uma importante cliente nos ofereceu. De 1973 a 1975, passamos de um pequeno espaço na periferia para uma loja elegante com ampla vitrine na Rua Augusta, uma área nobre da capital paulista. O que começou como um ateliê de costura doméstica se transformou numa referência de moda para ocasiões especiais. Lembro do orgulho que senti quando, em 1975, um dos meus vestidos de noiva foi fotografado para uma revista feminina. Eu, Rosa, a mulher que 5 anos antes enfrentara o escândalo de ser esposa do ladrão, agora via minha criação estampada em páginas brilhantes com a legenda "Elegância assinada por Rosa". Mariane se revelou não apenas uma excelente administradora, mas também uma visionária para negócios. Foi ideia dela expandir para uma pequena linha de roupas prontas, mais acessíveis que a sob medida, mas mantendo a qualidade que nos caracterizava. Criamos a linha Jovem Rosa, inspirada nos desenhos da Teresa, já adolescente com evidente talento artístico. Nossa parceria inusitada, a esposa traída e a ex-amante, se tornou assunto discreto nos círculos sociais da cidade. Algumas pessoas torciam o nariz, achando o arranjo escandaloso. Outras admiravam nossa capacidade de superar o passado em nome das crianças e do futuro. A maioria, felizmente, estava ocupada demais com seus próprios dramas para se importar com o nosso. As crianças cresceram saudáveis, cada uma com sua personalidade distinta. Miguel, aos 14 anos, era um adolescente sério e estudioso, fascinado por engenharia e ciências. Teresa, aos 12, já mostrava o temperamento artístico que marcaria sua vida, sempre com um caderno de desenhos debaixo do braço. E Cauã, aos 6 anos, era uma criança feliz e sociável, adorado por todos no ateliê. Nossa família não convencional agora morava numa casa espaçosa no bairro de Perdizes, com um jardim onde as crianças podiam brincar e um ateliê nos fundos onde eu criava meus modelos quando precisava de silêncio. Tínhamos 2 empregadas que nos ajudavam com a casa e as crianças, um luxo impensável poucos anos antes. A vida finalmente parecia estabilizada, como um barco que encontra águas calmas após uma tempestade violenta. Até que numa tarde de junho de 1976, o passado veio nos visitar novamente. Eu estava no ateliê ajustando um vestido de formatura para uma cliente quando nossa recepcionista entrou hesitante. Dona Rosa, tem um homem querendo falar com a senhora. Diz que é o senhor Anselmo Azevedo. O alfinete que eu segurava escorregou entre meus dedos, espetando levemente minha pele. Anselmo, após 7 anos na prisão, estava livre.
Um fato que eu sabia que eventualmente aconteceria, mas para o qual nunca me senti completamente preparada. Diga que estou ocupada, respondi automaticamente, um reflexo de autoproteção. Mas então, olhando para minha cliente no espelho, uma jovem de 18 anos prestes a se formar, toda a vida pela frente, pensei na mulher que eu havia me tornado. Não era mais aquela esposa insegura, intimidada pela mera presença do marido. Era uma empresária, uma mãe, uma mulher que havia reconstruído sua vida das cinzas. Não, peça para ele aguardar na recepção. Termino em 15 minutos. Concluí o ajuste com mãos que se recusavam a tremer. Marquei a prova final do vestido e respirei fundo antes de caminhar para a recepção. Anselmo estava sentado rigidamente numa das poltronas elegantes, parecendo deslocado naquele ambiente feminino e sofisticado. Os anos na prisão haviam envelhecido seu rosto, embranquecido completamente seu cabelo outrora negro. Usava um terno simples, limpo, mas fora de moda, provavelmente comprado antes da prisão. Nossos olhares se encontraram e por um instante fui transportada de volta àquela cozinha em 1969, preparando café para um homem que planejava me abandonar. Ou pior, Rosa, disse ele levantando-se. Anselmo, respondi com uma calma que me surpreendeu. Vamos conversar no meu escritório. Conduzi-o pelo ateliê, ciente dos olhares curiosos das costureiras e assistentes. Muitas delas conheciam minha história, ou pelo menos partes dela. Ver o infame ex-marido era como testemunhar um personagem lendário ganhar vida. Meu escritório era um espaço que refletia quem eu me tornara. Organizado, elegante, sem ostentação, com desenhos da Teresa emoldurados nas paredes e uma mesa grande onde eu podia tanto desenhar modelos quanto revisar contratos. Você construiu algo impressionante aqui, comentou ele, observando o ambiente. O que você quer, Anselmo? Perguntei diretamente, indicando que se sentasse enquanto tomava meu lugar atrás da mesa. A dinâmica de poder entre nós estava claramente diferente agora. Ver meus filhos, respondeu, olhando para um porta-retratos na minha mesa que mostrava Miguel e Teresa na formatura do ginásio. Fui solto há uma semana. Estou morando numa pensão aqui perto. Miguel tem 15 anos agora. Teresa, 13. Não são mais as crianças que você deixou para trás. Eu sei, disse, esfregando as mãos nervosamente. Recebi as cartas e fotos que você mandou. Obrigado por isso, por manter essa conexão, mesmo depois de tudo. Assenti silenciosamente. Apesar de tudo, eu sempre mantive minha promessa de manter as crianças conectadas ao pai. Mandava fotos, boletins escolares, notícias importantes, permitia que o visitassem quando demonstravam interesse. Embora essas visitas tivessem se tornado cada vez mais raras ao longo dos anos. Também quero ver Cauã, acrescentou, me surpreendendo. Cauã? Você rejeitou seu próprio filho? Mariane me mostrou sua carta. Um rubor de vergonha cobriu seu rosto envelhecido. Estava desesperado, Rosa. Achei que seria mais fácil para todos se eu simplesmente desaparecesse das suas vidas. Mas na prisão, tive tempo demais para pensar, para me arrepender. Estudei seu rosto, procurando sinais do velho Anselmo, o manipulador, o mentiroso charmoso que havia enganado não apenas a mim, mas uma cidade inteira. Encontrei apenas um homem desgastado, de meia idade, carregando o peso das próprias escolhas. Não posso decidir pela Mariane sobre Cauã, respondi finalmente. Quanto ao Miguel e Teresa, eles já são quase adultos. A escolha de te ver ou não deve ser deles. É justo, concordou. Você está com alguém agora? A pergunta me pegou desprevenida pela irrelevância. O que minha vida pessoal importava para ele? Minha vida particular não é da sua conta, Anselmo. Não é desde o dia que encontrei aquele bilhete. Ele baixou a cabeça, aceitando a repreenda. Entendo. Só queria saber se você conseguiu ser feliz apesar do que eu fiz. Sou feliz apesar de você, não por causa de você, respondi, percebendo a verdade profunda naquelas palavras. Construí uma vida que amo, com pessoas que valorizo. O bilhete que deveria ter me destruído acabou me libertando. Quando ele saiu, prometi informar as crianças sobre seu retorno e deixar que decidissem se queriam encontrá-lo. Observei da janela enquanto caminhava pela calçada, ombros curvados, um homem diminuído por suas próprias escolhas. Naquela noite, reuni Miguel, Teresa e Mariane na sala.
Cauã já dormia, alheio à tempestade emocional se formando. Seu pai foi solto, anunciei sem rodeios. Veio ao ateliê hoje, quer vê-los. Miguel, quase um homem agora, cruzou os braços defensivamente. Nos últimos anos, suas visitas ao pai haviam praticamente cessado, substituídas por uma dedicação quase obsessiva aos estudos. Não tenho nada a dizer para ele, declarou com a firmeza dos jovens que acreditam ter todas as respostas. Teresa, sempre mais emotiva, mordeu o lábio, os olhos marejando. Ele perguntou especificamente por mim? Perguntou por vocês dois, respondi suavemente. A decisão é de vocês, não vou obrigar ninguém a fazer nada. Mariane permaneceu calada, mas notei como suas mãos se fecharam nervosamente. A mera menção de Anselmo ainda a afetava, apesar dos anos e da nova vida que construíra. Ele quer ver Cauã também, acrescentei olhando diretamente para ela. Seus olhos se arregalaram. Depois da carta que me mandou? Depois de nos abandonar? Diz que se arrependeu, que teve tempo para pensar na prisão. Um silêncio pesado caiu sobre a sala, cada um absorto em seus próprios pensamentos e lembranças. Vou encontrá-lo. Teresa finalmente decidiu. Não por ele, mas por mim. Preciso entender algumas coisas. Miguel balançou a cabeça. Eu não estou pronto ainda. Talvez nunca esteja. Mariane respirou fundo, olhos fixos numa fotografia de Cauã na parede. Se ele realmente quer conhecer o filho, não posso negar isso ao Cauã. Mas será nos meus termos, com limites claros. Nos dias que se seguiram, nossa casa, normalmente um refúgio de paz conquistada a duras penas, se tornou um campo minado emocional. Teresa encontrou o pai num café perto de casa. Uma conversa de 2 horas que a deixou exausta, mas de alguma forma mais leve, como se finalmente tivesse liberado perguntas guardadas há anos. Ele chorou quando mostrei meus desenhos, contou-me depois. Disse que sempre soube que eu seria artista. É estranho, mãe, mas não sinto mais raiva. Apenas uma espécie de tristeza pelo que poderia ter sido. Miguel manteve sua decisão de não ver o pai, canalizando qualquer conflito emocional para seus estudos e projetos científicos. Aos 15 anos, já falava com convicção sobre estudar engenharia na melhor universidade do país. O encontro mais tenso foi entre Mariane, Cauã e Anselmo, realizado num parque público por insistência dela. Não participei, claro, mas Mariane me contou depois, enquanto tomávamos chá na varanda. Cauã não sabia quem era aquele senhor. Mostrou animadamente seu carrinho de brinquedo favorito. Anselmo ficava repetindo como ele se parece com Miguel na mesma idade, relatou, a voz tremendo. Pediu perdão, disse que escreveu aquela carta num momento de desespero, ofereceu dinheiro para a educação do Cauã. Você aceitou? Perguntei, conhecendo sua independência feroz. Não, respondeu firmemente. Disse que não precisávamos da caridade dele, que você e eu construímos algo sólido, que Cauã tem tudo o que precisa, mas concordei que ele pode ver o menino ocasionalmente, se Cauã mostrar interesse. Nas semanas seguintes, Anselmo se tornou uma presença periférica em nossas lidas. Aparecia aos domingos para levar Teresa a almoçar ou Cauã ao zoológico. Miguel permaneceu firme em sua recusa, embora eu suspeitasse que secretamente acompanhava as histórias que Teresa contava sobre esses encontros. Quanto a mim, mantive uma distância educada. Não havia mais raiva ou medo, apenas a clareza de que nossos caminhos haviam se separado definitivamente 7 anos antes, quando encontrei aquela nota na Bíblia. A vida continuou seu curso. Nossa boutique continuou prosperando, expandindo para uma segunda loja num shopping recém-inaugurado, um conceito novo na época. Em 1978, fui convidada a apresentar uma pequena coleção num circuito de desfiles da cidade que, anos depois, inspiraria semanas de moda mais estruturadas. Miguel se formou com honras no colegial e foi aceito na USP, realizando seu sonho de estudar engenharia. Teresa, seguindo seu talento artístico, entrou na Faculdade de Artes Plásticas, especializando-se eventualmente em design de moda para trabalhar ao meu lado. Cauã, crescendo num ambiente cercado de criatividade e empreendedorismo, mostrava talentos para negócios mesmo criança. Anselmo encontrou trabalho como contador numa pequena empresa, vivendo modestamente num apartamento alugado.
A vida luxuosa que conhecera antes da prisão estava definitivamente no passado. Em eventos importantes para as crianças, formaturas, apresentações, competições, mantínhamos uma distância cordial, reconhecendo silenciosamente que, apesar de tudo, estávamos unidos pelos 3 jovens que ajudamos a criar. Foi em 1980, quase 11 anos após a descoberta da nota fatídica, que o ciclo finalmente se completou. Eu estava no meu ateliê trabalhando nos detalhes finais de um vestido de noiva quando minha assistente me interrompeu. Dona Rosa, tem um casal aqui querendo falar especificamente com a senhora sobre um vestido de noiva exclusivo. Ajeitei o meu cabelo, agora com alguns fios grisalhos que usava com orgulho, e fui para a recepção. Lá, de mãos dadas, estavam Eduardo, o ex-gerente do banco, autor da nota, e uma mulher aproximadamente da idade dele, com um sorriso tímido. Eduardo, cumprimentei-o surpresa. Não o via desde sua visita anos atrás, logo após sair da prisão. Dona Rosa, respondeu ele, visivelmente nervoso. Esta é Helena, minha noiva. Vamos nos casar no mês que vem, uma cerimônia simples. Quando estávamos procurando alguém para fazer o vestido, seu nome apareceu em todas as recomendações, explicou Helena, apertando a mão dele encorajadoramente. Ele me contou sobre seu passado, sobre a conexão com a Dona Rosa. Sei que é pedir muito, mas seria uma honra se a senhora considerasse criar meu vestido. Olhei para aquele homem que uma vez havia escrito as palavras: "Se ela descobrir a verdade, você sabe o que fazer", e sua noiva que o aceitava apesar de seu passado sombrio. A ironia da situação não me escapou. O homem que havia participado de um plano que quase destruiu minha vida, agora vinha a mim buscando ajuda para celebrar seu amor. 11 anos atrás, eu teria recusado imediatamente, movida por mágoa e ressentimentos justificados. Mas a mulher que eu era agora entendia algo sobre segundas chances, sobre novos começos, sobre transformar tragédias em triunfos. "Venha comigo, Helena", disse, conduzindo-a para o ateliê de provas. "Vamos conversar sobre o que você imagina para seu grande dia." Nos meses e anos que se seguiram, nossa história continuou se desenrolando em direções que eu jamais poderia ter previsto naquela tarde fatídica de 1969. Miguel se formou engenheiro e eventualmente abriu sua própria empresa de construção. Teresa se tornou minha parceira criativa no ateliê, trazendo ar fresco às minhas criações tradicionais. Cauã, com apoio tanto de Mariane quanto de Anselmo, cursou administração, assumindo eventualmente a gestão do negócio que Mariane e eu construímos. Mariane e eu nunca nos separamos, nem como sócias, nem como família. Aquela situação temporária se transformou numa parceria vitalícia, baseada em respeito mútuo, compreensão profunda e amor compartilhado pelas 3 crianças que criamos juntas. Muitos não entendiam nossa dinâmica, mas aprendemos a ignorar julgamentos externos há muito tempo. Anselmo faleceu em 1995 após um infarto súbito. No funeral estávamos todos lá: Miguel, Teresa, Cauã, eu, Mariane. Não por amor romântico perdido, mas por respeito ao homem que, apesar de seus enormes erros, nos havia conectado de formas que nenhum de nós poderia ter imaginado. Hoje, aos 78 anos, olho para trás e vejo como um simples bilhete escondido numa Bíblia alterou completamente o curso da minha existência. O que deveria ter sido minha sentença de morte se tornou, ironicamente, o catalisador para uma vida plena e autêntica. Agora tenho 6 netos maravilhosos. A boutique se transformou numa marca respeitada nacionalmente, embora eu tenha me aposentado oficialmente há alguns anos, deixando o negócio nas mãos competentes de Teresa e Cauã. Mariane e eu ainda moramos juntas, 2 senhoras idosas que compartilharam tanto que se tornaram praticamente irmãs. Às vezes, quando estamos reunidas para um almoço de domingo, meus filhos, netos, Mariane, pensa naquela mulher assustada de 29 anos, tremendo ao ler um bilhete ameaçador, sem ideia de como enfrentaria o futuro. Gostaria de poder voltar no tempo e sussurrar no ouvido dela:
Coragem, Rosa. O que parece o fim de tudo é apenas o começo de algo extraordinário. A tempestade é brutal, mas o que você construirá depois dela será mais forte e mais belo do que jamais imaginou. É isso que gostaria de deixar com vocês hoje, meus queridos. Qualquer que seja a tempestade que estão enfrentando, saibam que ela pode ser o começo de algo novo, não o fim de tudo. Às vezes, precisamos que algo se quebre completamente para que possamos construir algo muito mais belo em seu lugar. Obrigada por me acompanharem nesta jornada de memórias. Se esta história tocou seus corações, não se esqueçam de curtir, compartilhar com alguém que precisa ouvir uma mensagem de esperança. Contem-me nos comentários se alguma grande dificuldade já se transformou numa bênção em suas vidas. Um abraço carinhoso desta vovó que aprendeu que não são os eventos que definem nossas vidas, mas como escolhemos responder a eles. Até a próxima história!